Olá, amigos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias, para nos ajudar a transformar a nossa escuridão em luz própria. E no programa de hoje nós vamos falar de um tema mais do que atual, que se chama a depressão. Como atravessar essa estrada tão escura da depressão? A depressão é uma tristeza profunda? É melancolia? O que é a depressão? E para nós discutirmos sobre isso, estou aqui com as nossas irmãs Rosália, a nossa irmã Soninha e uma convidada especial, que veio de Vitória, trabalha com jovens em Vitória, atualmente trabalha na Itália, porque é professora universitária, e eu vou começar com ela, porque ela sofre de depressão, ou já sofreu, né, Renatinha? Não, sofro ainda. A depressão, quando ela pode ser crônica, né? Pode ser uma coisa que você precisa tratar a vida toda, e é o meu caso. Ela despertou em mim, eu já era adulta, né? Então eu não sabia que eu tinha depressão até os 26 anos, quando eu fui morar fora do país, e aí fui morar num país bem escuro. E aquilo, junto com o fato de que eu me casei, comecei um doutorado, quer dizer, foram muitas coisas difíceis ao mesmo tempo, né? Me gerou, né? Me despertou esse sentimento, essa doença, né? E é interessante a gente falar que a depressão realmente precisa de tratamento, meus irmãos, né? E é uma coisa que a gente gostaria de se desvencilhar o mais rápido possível, mas, infelizmente, muitas vezes ela faz parte da nossa programação. E não é à toa que a gente sabe que tem as nossas provas, as nossas expiações. Tem um porquê, né? Muitas vezes a gente não conhece esse porquê de propósito também. A gente verdade. Lidar com as coisas de maneira melhor, né? Então, além do tratamento espiritual, que é sempre, claro, recomendado para qualquer mal, né, que a gente venha a ter, além do passe, da água fluidificada, da frequência a uma casa espírita, isso tudo ajuda muito. Mas é muito necessário procurar ajuda profissional. Seja em duas formas, conjugadas, né? O psiquiatra, que vai prescrever uma medicação e deve acompanhar o doente para ajustar essa medicação, porque muitas vezes não é da primeira que ele acerta. Uhum. E, importantíssimo, conjugar isso a uma terapia psicológica, porque, na verdade, o remédio ele vai te dar, né, vai te tirar da questão química, vai te dar a possibilidade de se sentir bem. Mas é na terapia que você vai resolver justamente as questões que te levam a ter um problema, seja de ansiedade ou de tristeza profunda, por causa de escolhas que você faz. Quer dizer, vai te possibilitar trabalhar em você questões importantes. Olha o que a Renata está dizendo, meus irmãos. Eu comecei com ela até de propósito, porque muitas pessoas imaginam que pelo fato de ser espírita não precisa de tratamento médico, né? O espiritismo dá conta de tudo. Não dá, não. A gente leu o livro A Loucura, sob o Novo Prisma, de Dr. Bezerra de Menezes, e nesse livro ele traz muito claro que existe o problema fisiológico e o problema espiritual. Agora, quando o problema fisiológico se agrava, os espíritos, claro que se aproveitam disso, né, Soninha? Soninha é psicóloga, pode falar muito bem, com mais propriedade, sobre a questão da depressão. Não, mais do que a Renata, que fala da depressão. Mais interessante é porque a Renata estava falando das questões, mais das questões ambientais que a levaram a desenvolver, né, esse quadro depressivo. Mas nós também temos outras questões, né? É importante perceber e primeiro fazer a diferenciação entre a tristeza profunda e a depressão.
Porque às vezes você tem uma tristeza que tem uma razão de ser e você consegue lidar com isso e daqui a pouco a vida está ótima, né? E é interessante fazer um parênteses, porque você fala, eu tenho depressão e ri, e brinca, e é uma pessoa simpática. Então, a gente acabar com esse mito de que só é deprimido aquele que está deitado, que a vida não serve mais para nada. Enfim, né? A gente tem esse mito, né? E é importante. Já tive períodos isso. assim, é importante colocar. Sim, já tive muita vontade de ficar deitada. Né? Faz parte, mas faz o parte. tratamento médico, espiritual, né, psicológico, né, para você poder saber lidar. Porque o importante é saber lidar com a doença. Porque a depressão vem e se instala. Né? Às vezes, a depressão ela se instala por uma questão fisiológica. Né? Por uma questão de bioquímica cerebral. Então, você deixa lá de produzir a tal dopamina, ou enfim, que vai te faltando levar determinados a hormônios, né? Algum estado depressivo e que você vai precisar equilibrar isso. E às vezes a vida está ótima, maravilhosa, está tudo bem, trabalho ótimo, amor feliz, filhos, e você tem a depressão. Então, falando assim, o que é preciso prestar atenção? Né? Quando você começa a sentir questões fisiológicas, como sono excessivo, certo? Cansaço, desânimo, preste atenção nisso. Começa a se afastar dos outros. A né? questão também orgânica, muitas vezes, transtorno de apetite, ou você come muito, ou você come pouco. Perda de libido, né? Você está em plena atividade sexual, de repente você não quer mais nada, isso também é importante. Choro, né? E também os fatores comportamentais, né? Que é o isolamento principal. Isolamento, você começa a deixar de querer ir a festas que você ia antes, né? Assim, Renata? Exatamente assim. Você não quer mais, até trabalhar é um sacrifício. Levantar da cama de manhã é um horror. Então, isso é importante, né? Observar, uma vez eu cheguei para o meu esposo e falei assim, Soninha, amor, vem cá. Tava, sei lá, 8 horas da manhã. Fala para mim, por que eu preciso levantar? Porque eu não tô querendo, eu tô achando assim, tão bom aqui, e eu queria ficar aqui, eu não posso ficar aqui? Aí ele já sabia, né? Já sabia, então, assim, ele me ajudava a lidar. Ele falava, não, Renata, você não pode ficar aí, porque você tem 2 filhos pequenos, que eles precisam de você, estão esperando a mamãe, né? Você tem um trabalho, então depois que eles forem para a escola, você também tem que ir lá trabalhar. Eu tenho mesmo? Tem sim. E outra coisa, Renata, você não está se lembrando que quando você se deixa ficar aí e vai ficando, a vontade vai aumentando e aquilo vai se prolongando. Claro, não claro. Exatamente. E é importante saber, não é porque hoje eu acordei cansada e não estou com vontade de levantar e acabo saindo atrasada para o trabalho que eu estou em depressão. Não uma coisa, dizer, existe, né, uma linha tênue, bem difícil de você, mas é importante prestar atenção. É importante, meus irmãos, os pais e as mães, porque a depressão não escolhe a idade, não. Tem criança que já bebê tem problema de depressão. Se você tem algum processo de depressão na família, é bom observar o comportamento dos filhos. Porque a depressão se confunde muito com o transtorno bipolar. Ora a pessoa está em euforia e ora ela entra numa profunda depressão. E o que você acha, Rosário? É uma questão de observação mesmo, né? A Organização Mundial de Saúde, há 10 anos atrás, ela já vem alertando o planeta da gravidade da depressão, né? E eles foram bem taxativos. Em 2020, será a segunda doença responsável pela matança da humanidade. A primeira será a coronariana. Se a gente pensar que a gente já está em 2018, né? Faltam 2 anos. Faltam 2 anos. Então, a nível de Brasil, 14% da população brasileira é depressiva. Né? Somos 32 milhões de pessoas que estão vivenciando esse quadro.
Então é muito verdade. interessante a gente ter aqui entre nós alguém que vivencia esse quadro para a gente poder desmitificar mesmo, né? Eu Não é tive ficar... também muita depressão, mas a minha depressão era totalmente espiritual. Então, porque ainda tem esses Tem fatores. esse diferencial. Tem o biológico, tem o psíquico, né? Tem o comportamental que chamam e o de espiritual. ocasião também, né? Que são os estados de depressão. Tem esses fatores que às vezes são muito distantes, né? Você come demais ou você não come, você dorme demais ou você não dorme, né? Esses fatores extremos. E tem as pessoas que a gente olha e que acha que não tem, né? Muitos músicos que a gente vê, pessoas famosas que muitas vezes têm tudo, são ricos, são amados, e cometem. Tem o processo depressivo, né? Você tocou num ponto muito importante. Aliás, vocês duas falaram sobre isso, né? Uma coisa é assim, é importante a gente saber que é realmente uma questão física. E que ela não escolhe assim cara nem coração, sabe como? Então, por exemplo, quando eu fui diagnosticada com depressão, pessoas da minha família falaram assim, mas a Renata? Impossível. Porque a Renata, desde criança, uma criança alegre, uma pessoa expansiva. Mas, gente, fui premiada. Entendeu? Então, a gente tem que entender que pode sim ter depressão quem é dos mais variados perfis. Verdade. Isso é uma coisa. Inclusive espírita. Espírita de berço, olha Inclusive isso. Mas eu espírita, queria porque a gente esclarecer precisa sobre a realmente falar depressão sobre isso. provocada por espíritos, que foi o meu caso. Sim. Que os espíritos, eles chegam, porque a minha mediunidade aflorou muito cedo, e ninguém acreditava nas coisas que eu via, que eu dizia, que percebia. Eu mesmo não acreditava. Eu sou formado em matemática e física, para mim foi difícil admitir que eu estava sob a influência de espíritos. Mas assim, começou com uma ideia que os espíritos pegaram na minha autoestima baixa. A pessoa, quando tem uma autoestima baixa, eu não sei porque, de onde que eu tirei isso, mas eu me achava mais feia, mais isso, mais aquilo. Então, eles pegaram isso e me trouxeram uma ideia fundamental. Olha que interessante. Ô Leila, você não é amada por ninguém, você é suportada. Olha só, então eu olhava as pessoas e eu falava assim, gente, por que as pessoas não me suportam? Aí já comecei a achar que eu era, assim, a última espécie humana. Uma ideia que vinha na minha cabeça e não saía. A ponto dos meus amigos começaram a falar, Leila, você está tão diferente, você está esquisita. Mas eu estava esquisita por isso. Eu olhava a pessoa e falava assim, puxa, essa pessoa não gosta de mim. Eu achava que ninguém gostava. É muito interessante, porque assim, eu estou olhando um livro de uma psicóloga física, e ela tem uma outra tradição religiosa, né? Ela é budista, o nome dela é Christine Neff. O nome desse livro é Autocompaixão. E eu tenho pensado muito assim sobre esse estado meditativo de Jesus, todo o estado meditativo que a gente encontra dentro das obras básicas, a sugestão de Santo Agostinho para que ao dormirmos a gente realmente reflita sobre o que nós fizemos de bom, nós fizemos de ruim, como realmente prevenções, né, a esse estado, porque como a Renata bem está dizendo, chega, como você bem disse, chega. Chegou. E se chegar, né? E quando chegar? E você tocou num ponto que eu acho fundamental da gente discutir, porque além dessa questão física, da questão espiritual, o céu e o inferno tem uma série de relatos, é importante a gente estudar ali o capítulo 5 que fala sobre melancolia, que tem o Geneve, que ele se prepara para reencarnar e quando chega aqui não é do jeito que ele queria, então ele entra numa melancolia profunda, né? É muito importante a gente observar esses fatores, mas atualmente eu acredito mesmo que tudo isso que nós falamos tem a raiz na questão da autoestima. Verdade. Porque a gente precisa começar a observar o que cria, o que está ao redor dessa... Por que a sua autoestima ficou baixa, né? Exatamente. Porque quando a gente para pensar, o que é compaixão? É você sofrer com. Autocompaixão é você entender que o outro sofre também. A autoestima é competitiva. Porque parte de um princípio de que eu sou melhor em alguma coisa que você. E quando eu não sou? E quando eu me acho feia?
E quando eu me acho pior, eu não me suporto. E quando eu olho nas redes sociais, e todo mundo parece mais feliz do que eu. Parece mais feliz. Não é? A cultura das redes sociais é uma cultura de uma felicidade descartável, né? Verdade. Todo mundo viaja, todo mundo tira selfie Mas incrível, a todo mundo tá feliz, todo mundo autoestima- ganha. Né? É bom lembrar também que a autoestima tem raiz na educação infantil. Sim. Quando não vem desde o ventre materno. Exatamente. Quando a mãe compara um filho com o outro, Exatamente. fulano é mais Olha, bonito que ciclano. Na década de 80 foi feita uma educação nos Estados Unidos e estimulava a autoestima nas crianças. E agora essa geração que está comandando alguns setores dos Estados Unidos. Um grande problema de relacionamento. Sim. Fortíssimo. Altos índices de suicídio, alto índice de obesidade. Por quê? Porque quando eu me comparo com o outro, eu quero ser melhor, e quando eu não sou, eu me frustro. Eu vivo numa sociedade que pede que eu seja melhor em tudo materialmente. Não verdade. espiritualmente. Porque se ainda fosse, seria muito bom. Vamos Verdade. competir para quem é o mais generoso. Ô, né? O mais Rosália, solidário. troca uma musiquinha para nós desse negócio Vamos de lá. autoestima, que eu acho fundamental, meus irmãos, que a gente trabalhe essa autoestima. É fazer igual a Renata falou no programa passado, que ela falou assim, Renata, você é linda. Calma, tia, eu não falei assim, não. Então a vou gente tem que tocar. se autoelogiar. Verdade. Vou tocar então uma do grupo que atua, que é o grupo que eu faço parte. O nome da música é Recomeço. Aham. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é o recomeço de uma história sem fim. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é o recomeço de uma história sem fim. Tudo na vida tem uma razão de ser. Sigo meu caminho, não tenho nada a temer. Vou alcançar estrelas com as mãos, ouvir o som do vento, entoar canção. O refrão é muito fácil, vamos lá. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Não quero olhar para trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Tantos enganos, desesperos, frustrações, tantas moradas, estradas, constelações. Se posso sonhar, por que lamentar o que passou? Se posso viver, por que o medo e a dor?
pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Não quero olhar pra trás e pensar em tudo que vivi. Afinal de contas, cada dia é um recomeço de uma história sem fim. Muito lindo, muito lindo. Cada dia é um recomeço. Interessante que o doutor Andrew Solomon, que é um doutor americano, que escreveu sobre a depressão, que ele sofria muito de depressão também, ele diz assim que a depressão é resultado de uma falsa lógica. Você coloca uma lógica na sua cabeça, uma crença, e segue aquela crença. E é falsa. Porque não tem ninguém nesse mundo abandonado, não tem ninguém que seja feio. Esse mundo todo é relativo. Não tem ninguém no mundo igual a você. Não tem, tudo Nunca é existiu, relativo. nunca vai existir, né? É tudo relativo. Uma coisa. Não, eu estava pensando aqui, quando você fala na falsa lógica, retomando a sua fala antes da música, da criança, né? Que é quase que uma depressão, quase uma depressão aprendida, né? E como a gente não tem esse cuidado, esse olhar de o que está fazendo com a criança. Verdade. Porque a criança é como se fosse um barro, né, que a gente vai moldar. É claro que não podemos esquecer que é um espírito, claro, que traz todas as questões, mas ela precisa disso aqui, né? E uma outra coisa também é que para a gente falar sobre a ansiedade, que está muito ligada na depressão, e que o Brasil é o país que o maior grau de ansiedade do mundo. Já somos campeões. Nós somos campeões nisso. Não conseguimos ganhar a Copa, mas nós conseguimos ganhamos a ganhar. ansiedade. E a ansiedade, segundo os meus estudos também, é resultado do medo. E aí, quer dizer, está tem ligado muito medo. também ao medo. Então é ligado aquela ao- vontade de fazer, porque eu preciso dar conta, e tem que fazer logo, e aí eu não consigo, e aí eu me deprimo, Isso que eu ia tocar nesse porque eu não assunto. consigo fazer Justamente aquela nesse expectativa. ponto. Né? Que eu acho que está muito relacionado com a fala de vocês duas, né? Para mim, né, fazendo minhas reflexões, né, sobre por que a gente adoece, né, com depressão e ansiedade na nossa por que em 2020 vai ser a segunda, né, como a Organização Mundial de Saúde já falou, eu cheguei à conclusão de que é um resultado da nossa escolha de estilo de vida, entende? A nossa sociedade moderna, né, ela é muito cruel. E é cruel consigo mesma. Porque a gente tem que ser melhor em tudo, né? Então, assim... É muito competitiva, né? Muito. E, assim, não tem ninguém que seja melhor em tudo. Então, assim, eu estou lendo um autor agora, que eu acho que muitos, né, colegas também que estão assistindo a gente devem conhecer, que é o Rossandro Kinsley. Né? E ele tem um jeito fantástico de escrever sobre isso, né? Então ele começa o livro e ele vai falando assim, olha, se você, né, está pensando que você conseguiria ser melhor em tudo, eu já tenho uma má notícia para te falar. Não vai conseguir. Que tem sempre alguém que é melhor do que você em alguma coisa. É verdade. Então, assim, desiste. E não leva a nada. E a coisa do consumo também é muito forte. Porque as pessoas, às vezes, elas querem, né? Eu quero ter um segundo trabalho, que é para eu ganhar mais, que é para eu poder comprar o carro do ano, ou trocar de casa, ou ter uma casa na praia, e depois não tem tempo nem para ir na casa de praia. É verdade. O interessante é que, voltando para a ansiedade, né? A ansiedade é um fator tão importante, porque ela, de uma certa forma, cega a gente. Então, a gente não começa a não pensar mais, a não questionar nada. Porque quando um espírito diz para você que você é feio, você pode questionar e dizer, mas como assim eu sou feia? Baseado em quê, né? Baseado em quê? Na sua visão, porque para mim eu sou bonita. Quer dizer, na verdade, eu já me acho feia. O desvalor já é meu. Né? Tem um psicólogo, né, chamado Gilligan, ele tem um livro chamado A Coragem de Amar. E ele compara os nossos pensamentos a um grupo de formigas em que você está num piquenique
e aparece uma formiga, você está lá com a sua comida toda, o seu sanduíche, aparece uma formiga, você tira a formiga e vai embora, ou pega o sanduíche dali. Mas se você não tira aquela formiga logo e deixa que as formigas cheguem, daqui a pouco você tem que ir embora e não consegue comer mais nada. Porque o formigueiro todo está ali. O pensamento é a mesma coisa. O pensamento você deixa vir um e fala, será mesmo? Realmente, eu tenho essa mancha aqui, meu nariz é assim, é assado, né? E você deixa de olhar para o melhor. Porque eu tenho um nariz assim assado, eu tenho cabelo assim assado, mas eu tenho coisas boas em mim. E às vezes eu tenho uma boca bonita, né? Enfim, um olhar bonito, porque às vezes você não tem um olho bonito, mas tem um olhar bonito. E isso é muito, a gente se deixa levar por isso. Agora, então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Não vamos nos deixar por essa questão da Organização Mundial da Saúde, porque ela não manda na minha vida. Eu posso fazer alguma coisa, e talvez não daqui a 2 anos, gente, mas quem sabe daqui a 10 a gente consiga erradicar isso, né? Quantas doenças chegaram, a peste chegou, matou todo mundo, de repente descobriu vacina. Eu acho que você tocou em alguns pontos muito interessantes. Eu quero isso para mim. Mas um que você tocou que eu acho que é bem interessante da gente falar é justamente a gente cultivar o hábito da autoobservação. Talvez eu não tenha o nariz que eu gostaria, mas eu tenho os olhos muito bonitos, né? Sim. E a gente tem que também, entre nós aqui, entre nós aí, a gente precisa assumir um compromisso de elogiar os nossos companheiros, né? A gente tem que assumir esse compromisso, como tem um filmezinho infantil, Cinderela, né? Tenha coragem e seja gentil. Né? É verdade. Tenha coragem e seja gentil. Pequenas atitudes de gentileza podem erradicar muito mais rapidamente, muito mais coisa, tanto a depressão quanto a ansiedade, né? O Chico Xavier sempre lembrava a nós, né, que a depressão é um excesso do passado, a gente ficar ali presos, remoendo. E a ansiedade é o excesso de futuro, né? Que a gente vive o presente, que a gente tem essa cultura de viver o agora. E esse agora está nas nossas observações. Talvez desses 32.600.000 brasileiros, nós estejamos incluídas e não saibamos. Né? Nós podemos ter depressão e não saber. Olha que interessante. Isso. Afinal de contas, como você bem trouxe, não é uma questão fechada. Então a gente precisa se observar. Estou sentindo dor. Aonde está essa dor? Por que essa dor? Né? E aí a gente começa a fazer essa transformação. Também, não só a gente se observar, mas a gente não ter medo de admitir. Porque eu mesma tinha essa questão, sabe? Porque a depressão é uma coisa que vem com muito estigma. Né? De que você... Então, meu marido falava assim para mim, Renata, você tem que parar de entrar, né? Em pesquisa a gente usa essa expressão de meta, né? Então ele falava assim, você precisa parar de entrar no meta-sofrimento, que é sofrer porque está sofrendo. Então eu ficava me cobrando, justamente porque eu sou espírita, eu entendo como que é, que a gente... Tudo certo, por que eu tô assim, né? A gente tem aquilo, não é por acaso. Aí eu ficava naquela, me sentindo ingrata. Eu tenho tudo de bom na vida e estou sofrendo. Meu Deus, como eu sou ruim, sou ingrata. Mas, gente, é a doença. Não sou eu, é a doença. Então, eu acho muito importante a gente saber se ver, né, se observar. E a gente ter coragem de admitir e ir procurar um médico. Não, e essa questão da autocrítica é muito interessante. Nós nos cobramos demais. E aí tem uma amiga minha, a Flávia, amiga da Cristiana, que eu aprendi muito com ela. Ela fala assim, é o que deu, é o que dá. Então, quando eu faço uma coisa que eu não gostei, né? Às vezes eu vou fazer uma palestra, teve um dia que eu saí de uma palestra, meu marido falou comigo, cara, que palestra ruim. Você faz tanta palestra boa, por que você fez essa palestra desse jeito hoje? Eu falei, é o que deu, meu amor. Foi o que deu. Então a gente tem que aprender que nós não somos perfeitos. E a autocrítica, ela está intimamente ligada à autoestima, e intimamente é uma raiz da então depressão. Você tem que compreender que tem dias que você está ótima, tem dias que nem sempre tá tão bem assim, porque somos seres em evolução. Gente, infelizmente já está chegando o nosso final do programa. E eu tenho que falar, se vocês quiserem participar do nosso programa, você, telespectador, escreva para o nosso e-mail,
porque depois esse programa vai ser ao vivo. E nós queremos o registro de todos vocês. É PGM, olha só o nosso e-mail. PGM, quer dizer programa, né? PGM, Viver e Transformar, @gmail.com. PGM, abreviatura de programa. PGM, Viver e Transformar, @gmail.com. E, de repente, a gente, depois que alguma falar, cada um se despedir, aí você fecha com a musiquinha, né? Não vou falar musiquinha, que musiquinha deprecia, né? Uma bela música, uma música linda. E eu vou pedir a Renatinha para falar as palavras finais, depois a Soninha, e eu já estou dizendo as minhas palavras finais. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. Estamos aguardando aqui no e-mail, porque a gente vai ficando cada vez melhor, não é assim? Eu vou de novo pegar a carona no Rossandro, que agora eu fiquei fã, tô lendo direto. E ele tem um capítulo do livro que ele fala a felicidade real e a felicidade da selfie. Para a gente tomar cuidado, né? Para não ser hipócrita com a gente mesmo e com os outros, né? Vamos tentar viver a realidade, meus irmãos. E a realidade é que somos todos filhos de Deus, somos todos filhos do amor e nós merecemos ser felizes. Por falar em amor, né? A doutrina espírita, que nada mais é do que uma doutrina de amor também, então a doutrina do amor, de um modo geral, ela nos fala da reforma íntima. Nós nascemos para nos melhorarmos. Então, vamos parar com isso de achar que não servimos para nada. Brigue a partir de hoje. Eu quero você aí, desse jeito, dizendo, eu sou linda, poderosa, maravilhosa, como diz a nossa amiga, né? Então é isso, meus amores. Obrigada por estar aqui comigo, viu? Eu adorei estar aqui com vocês. Também agradeço muito. E é bom a gente lembrar, né, que a relação mais extensa que nós teremos nessa encarnação é a relação conosco, né? E que essa relação ela seja a mais fraterna, a mais corajosa, a mais gentil, né? Existe uma série de técnicas que a gente aprende com os nossos companheiros espíritas, com o Rossandro, né, com o Haroldo, com o Divaldo, e com os nossos companheiros espirituais, como o Santo Agostinho. Então, essa reflexão no final da noite, né, no momento que a gente está se recolhendo, que a gente procure pensar um pouquinho o que a gente fez de bom, o que a gente pode melhorar, e que a gente se autoabrace. Abraço é muito aconchegante. Que a gente se autoabrace mesmo, respire fundo, libere endorfina, libere outras substâncias também, ocitocina, né? A substância do amor. E que a gente conserve essa fé nos nossos corações, porque a vida continua sempre e a gente precisa continuar. Então vou cantar uma música chamada Nova Luz, que é do grupo Arte Nascente, mas é uma psicografia de Chico Xavier. Se eu não me engano, Maria Dolores, né? Não perca a tua fé, entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo.
Cristo, todo amor é nova luz. Vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite, ergue tuas asas rumo ao céu azul. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz. Vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz. Vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz. Vem de Jesus Cristo.